Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Atualidades Pampa, aquele programa que passa para você tudo o que está acontecendo aqui pertinho, no Brasil e no mundo todo. E o que é importante, com atualizações e também com opiniões. Através da TV Pampa, nós estamos chegando aos lares de mais de 11 milhões de gaúchos. Também estamos transmitindo para todo mundo por meio dos nossos canais digitais, pelo YouTube do Atualidades Pampa, pelo aplicativo da TV Pampa e pelo site tvpampa.com.br. Alguns dos assuntos dessa noite você vai saber agora. Por favor, Rádio. Comércio projeta o melhor Natal desde 2014, com vendas de quase 73 bilhões de reais. Dragagem da Lagoa Mirim e a hidrovia do Mercosul. Portos públicos gaúchos registram maior movimento desde 2021. O Natal do medo ao redor do mundo. Governo federal aprova novo curso de medicina na capital gaúcha. Ceasa planeja 2026 para ampliar negócios e melhorar espaço. Paris cancela show musical no Ano Novo por medo de ataque terrorista. Natal Luz de Gramado entra para o Guinness World Records. Casal é assaltado e agredido dentro do mar. O comércio brasileiro vive um cenário, digamos, bastante otimista. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, este pode ser o melhor fim de ano para o setor desde o ano de 2014, com vendas próximas de 73 bilhões de reais, o que significa uma alta de 2% em relação a 2024. Detalhes desta notícia é com o Rádio. Exato, Magda. A Confederação Nacional do Comércio fez essa projeção baseada em entrevistas e também em análises de vendas que já estão em curso nesse momento. Nós sabemos que vestuário, calçado, acessórios, brinquedos, algumas lembranças de menor valor, artigos de perfumaria e eletrônicos são os objetos, os bens principais que estão sendo procurados, então, pelos consumidores brasileiros. Nós teremos, no início do ano que vem, provavelmente, a checagem desses dados, mas tudo indica que teremos o melhor Natal desde 2014, que era ainda o governo Dilma Rousseff do Partido dos Trabalhadores. Então, é um dado que contrasta com muitas análises aí negativas, principalmente vindas de pessoas que querem dizer que o Brasil está numa situação calamitosa econômica. Os dados, todos eles têm demonstrado ao contrário. Nós temos dados vinculados à inflação, que demonstram que a inflação está no teto da meta. Nós temos dados sobre emprego, dados sobre crescimento do PIB, projeções do mercado e agora a Confederação Nacional do Comércio, que não é o IBGE, que não é o IPEA, que não é nenhum órgão governamental, talvez seja comunista também aqui esse órgão, traz esse dado relevante e nós esperamos, como bons patriotas, que se confirme essa projeção muito importante para a economia brasileira. A gente vai ter que aguardar alguns dias para saber esse levantamento, né? Hoje, 25, passamos já a noite de Natal. E o que se percebe? Que os presentes, as lembranças, os mimos, eles realmente foram de menor valor do que anos anteriores. Até mesmo quem teve a oportunidade de realizar aquela confraternização envolvendo amigo secreto, né? O teto ali do gasto sugerido, ele foi bem pequenininho, quer dizer, o mais importante é a confraternização e foi assim nesse Natal, em razão de que o consumidor está com pouco dinheiro. Isso é verdade. Então, o 13º, ele teve outras prioridades. Pagamento de contas, tem gente que vai pensar em ir para a praia, talvez no Ano Novo, dar uma esticadinha. Então, teve que reduzir o valor do presente para poder investir em outros bens que também são importantes e fundamentais nessa época do ano. Mas o mais importante é que não faltou o abraço, não faltou o carinho, né? E não faltou também a religiosidade num momento tão importante que não é só comércio. É o momento que nós festejamos e comemoramos, né, o nascimento de Cristo. Ali Clemente? Eu sinceramente, não consigo
entender esse universo paralelo em que a gente vive aqui, pelo visto, porque eu entendo que esses dados sejam divulgados, mas o que a gente vê são empresas fechando, não sou eu que estou dizendo, tá? Isso é uma pesquisa que saiu recentemente, um alto nível de endividamento, tanto de CNPJs quanto de CPFs. Trouxemos aqui já na bancada várias vezes as pessoas sem condições, famílias não antevendo a possibilidade de se pagar, de se quitar as suas dívidas nos próximos 3 meses, aumento de mais de 30% na conta de luz, quase metade dos brasileiros em pesquisas querendo sair do país, dizendo que se pudesse sairiam, sendo que 62% dos jovens também o faria. Nós temos mais beneficiados pelo Bolsa Família do que carteira assinada, né? E aquela discussão de sempre, quem sustenta o Estado são os que trabalham, que proporcionalmente por vias próprias, ou seja, não por meio do funcionalismo, é um percentual bem menor. Então, eu discordo que a gente tenha uma situação pujante, como os índices dizem. Estive em um shopping, conversei com alguns lojistas, eles disseram que não estavam boas as vendas, esperando que houvesse um aumento. Ah, mas isso aí é balela. Bom, é balela, mas é a pessoa que está lá na ponta e achou que ia vender e não vendeu. Então, realmente, esses dados vão ter que sair nos próximos dias, vão ter que ser decupados para a gente entender quem está pagando, né? Porque como está sendo tão bom esse Natal e, sinceramente, eu realmente espero que seja muito bom, que tenha sido um Natal muito bom para as empresas, porque se tem uma coisa que o empresário nesse país precisa é, no mínimo, vender do Natal. Porque se não vender no Natal, olha, é a crônica da tragédia anunciada para o ano que vem. Então, vamos aguardar e espero que tenham conseguido fazer o seu caixinha e reorganizar as contas agora para o final do ano. Lembrando, né, que a carga também trabalhista no final do ano é altíssima, com 13º, com férias, tudo devido direitinho, para manter todo o seu pessoal trabalhando e feliz sendo recompensado pelo trabalho que desempenha o ano inteiro. Mano, por favor. O grau de endividamento eu acho que é o grande problema em relação a isso. E tu pega muito bem e mata a charada, porque na prática, Ali, esse ano nós tivemos o crédito consignado, que vem através do FGTS, que rende para o trabalhador TR mais 3%, e a gente sabe que qualquer trabalhador que quiser resgatar o FGTS, hoje ele vai ter um spread gigantesco em relação a isso. Tanto que quando surgiu esse projeto, o Neto deve te lembrar, eu falei muito bem, só deve usar esse recurso para quem tiver que renegociar dívidas e for pegar juros menores em relação a essas dívidas. E, na prática, não é isso que está acontecendo. Então, assim, quando a gente traz dados aqui, eu estou me referindo a ti, Ruxa, porque tu traz muitos dados positivos em relação ao governo, passa também por uma ótica que alguma hora tem que dar um resultado. E o resultado, ele aparece no comércio, mas muito mais importante é a gente entender o grau de endividamento. Por quê? Porque a ótica financeira hoje do governo federal é ter recurso para aumentar esse grau de endividamento, para fazer esse dinheiro circular, inflar a máquina para que os serviços também possam fazer esse consumo interno, e isso reflete no PIB através dos serviços. Agora, quando a gente vai olhar, a gente vê que esse grau de endividamento é maior, a gente vê isso no dia a dia nas indústrias, e eu tenho muitos fatores que mostram isso, e muito mais do que isso. O custo Brasil, que para mim é o grande fantasma e a grande pedra que atrapalha o nosso país, porque esse grau de endividamento, todos nós pagamos a conta, porque a gente deixa de poder estar gerando competitividade para quem produz e para quem agrega valor no nosso país. Muito bem. Por favor, Guto. Pois, Magda, tem alguns dados também, os dados não deixam dúvidas, não resta dúvida sobre esse crescimento apontado também e que reflete também no consumo. Eu, outro dia, trouxe o consumo da Black Friday, que acabou superando os índices históricos no Brasil. A Receita Federal
confirmou ao final de novembro que até o início daquele mês, 4,6 milhões de novas empresas haviam sido abertas no Brasil. 77% dessas são empresas individuais e 64% do total são empresas de serviços, o que quebrou um recorde histórico. Nunca no Brasil se abriu tantas empresas num ano, pelo menos até o início de novembro, como neste ano. Já o Banco Central, eu não sei se não foi, o Ruschel ontem também trouxe um dado parecido com este, os investimentos diretos no Brasil somaram quase 10 bilhões de reais, superando os 6,5 projetados e sendo quase o dobro do período no ano passado. É claro que isso tudo se reflete no consumo. As datas comemorativas nesse ano no Brasil quebraram os recordes dos anos anteriores, o que mostra que a economia começa a escalar e a ficar estável, pelo menos nesse público consumidor que não deixa de gastar durante esse período. O Ruschel, por favor. Magda, eu recebi um amigo que voltou de Luxemburgo. E ele me trouxe um mimo muito carinhoso, agradeci a ele. E aí começamos a conversar. Salário mínimo, traduzir para os reais, 15 mil reais lá se ganha. 15 mil reais, o salário mínimo, quem vive... Sim, não, por não, mês. é que, por exemplo, nos Estados Unidos é por ano. Por isso tá, não, 15 mil por mês. Aí me explicou também que lá não se paga transporte. Se tu quiser viajar de 300, 400 quilômetros para outro estado, para outra cidade, tu quiser andar o dia inteiro de ônibus, é tudo gratuito. Quando a gente compara com Luxemburgo, é lógico que a gente sente uma diferença de qualidade, mas nós temos que comparar o Brasil com o Brasil. Quando a gente traz os dados aqui, a gente está sempre comparando ou com o ano anterior, ou com o governo anterior, ou com 10 anos atrás, ou com 20 anos atrás. E é assim que tem que ser visto. Quando se diz que os números melhoraram, não se está dizendo que a vida está barata. Não se está dizendo que a vida está ótima, que dá para viver com 1.500. Quem é que vai ter o atrevimento a dizer que alguém vai viver, embora uns digam que se viva com 600 reais, que as pessoas preferem não trabalhar para viver com o Bolsa Família. Mas tem gente que diz, mas eu acho que não dá para viver nem com 1.500 reais. Então, quando se traz os dados, Magno, é porque eles são um composto. Tu pode mentir sobre um dado, tu pode plantar o outro dado, mas quando um conjunto de dados reforçam aquilo que está dizendo, fica mais difícil de desconstruir. Então, a inflação está sob controle. Tanto pelo relatório Focus, como a própria inflação, que agora nos trouxe a coisa. Os exportadores, os números são das câmaras de comércio que trazem, nós estamos sabendo que nós estamos exportando mais e com mais do que estamos importando. O índice Ibovespa quebram empresas, lógico que quebram empresas, mas também abrem empresas aos montes, e o índice Ibovespa está mostrando. O governo começou, eram 107 mil pontos, hoje está em 160 mil pontos, às vezes sobe um pouquinho e baixa. Isso em 2 anos e meio. Os portos, sei que a matéria do meu amigo aqui, ele vai nos trazer os dados, né? Muitos portos exportaram muito mais, um movimento, bateram recordes. O de Santos lá, eu vi que bateu um recorde histórico, tá? A Black Friday foi trazido aqui. Então, quando a gente traz um dado, e ninguém está tentando, e eu acho que não é essa a pretensão da manchete do rádio, de tentar dizer que a vida está barata, ou que a vida está boa, ou de que o pobre está vivendo nababescamente. Não, a vida continua difícil também para a classe média, mas o que nós estamos dizendo é que o gráfico dos mostradores econômicos estão em ascensão, Magda. Perfeito. Para concluir, por favor, Rádio, a participação. Exatamente isso. Nós tivemos um recorde de aberturas de empresa, como foi bem falado aqui, 4 milhões e 600 mil empresas abertas. Nós temos aqui a maior renda média do trabalhador da história, ou pelo menos desde 2012, que é quando inicia essa série histórica. Então, tem um aumento real da renda dos trabalhadores. E não tem como negar, se aumenta o consumo num período determinado, é porque a economia está aquecida. Podem ser presentes caros, presentes baratos, mas o fato é, os recursos estão sendo colocados no comércio e as pessoas estão consumindo e empurrando a nossa economia. Nós devemos olhar os dados como eles são. A Confederação Nacional do Comércio não pertence a nenhum governo, pertence ao empresariado, e aí a gente tem que definir.
ou o empresariado é anti-Lula e o empresariado odeia o Lula e vai forjar números para isso, ou está trazendo um dado concreto, um dado sério, e é um dado que eu confio, tenho confiado nesse dado, porque me parece que o Brasil vive um grande momento econômico de muito emprego, de aumento da renda, de aumento do salário mínimo, de controle da inflação. Agora tem um dado concreto. Os juros estão altíssimos e isso faz com que aumente o endividamento. Se os juros não estivessem tão altos, nós teríamos ainda mais consumo e um Natal ainda mais prazeroso, ainda mais, digamos, vantajoso para todos os trabalhadores do nosso país. Mano, vamos à tua manchete, que tem a ver na continuidade aí dos assuntos, né? É verdade, eu trouxe essa notícia para comemorar, obviamente, que a movimentação de cargas nos portos públicos gaúchos teve um acréscimo de 3% e desde 2021 não tinha o volume movimentado, tá? Só para te teres uma ideia, a movimentação de cargas foi de 42 milhões de toneladas. Só o nosso Porto de Rio Grande aqui movimentou 40 milhões dessas toneladas, né? Então, se a gente for pensar em relação a 2024, o acréscimo é de 3%, mas em relação a 2023 é de 2,3%. Porque, obviamente, uma das preocupações era justamente o ano das enchentes, em 2024, onde a gente teve um tempo que não pôde se movimentar cargas e, mesmo assim, o impacto não foi tão grande, mostrando agilidade no processo, né? Eu sempre digo, Arthur, que o Rio Grande do Sul virou de costas para os rios, pela burocracia do meio ambiente, por uma série de questões. E tudo o que aconteceu fez a sociedade se preocupar novamente com os rios. E aí a gente tem uma oportunidade de ter mais competitividade na logística. Hoje a logística ferroviária, a logística modal, e o modal fluvial, né, junto com os caminhões, ele pode trazer muito mais competitividade, principalmente para grandes exportações e tudo mais. Então, que bom, é uma notícia boa e eu vejo, sim, a sociedade entendendo a importância da gente olhar para isso. O próprio Moisés tem uma notícia atrelada às dragais, a gente sabe que o investimento é muito alto, que acredito, Magda, que agora, no final do ano, no Natal, onde a gente pode refletir, a sociedade gaúcha está entendendo, sim, que a gente pode usar muito mais as hidrovias e cuidar muito mais dos nossos rios, e me parece que isso é fundamental para que a gente tenha competitividade no estado do Rio Grande do Sul. Um estado que depende justamente do escoamento da produção, né, 40% do PIB. Então, a gente tem tecnologia para produzir alimentos, mas a gente perde competitividade na nossa logística. O custo de logística do Rio Grande do Sul, do Brasil, aqui da América Latina, é de 21% do PIB. Dos Estados Unidos é 8%. Então, por mais que a gente tenha tecnologia, a gente perde competitividade do frete. Arthur. Só aqui, mano, eu não diria que a gente virou as costas por causa da burocracia, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Minha visão, nesse caso, é que nós viramos as costas para aquilo que deixamos de ter a atenção necessária e o próprio poder público deixou de investir ao longo de sua história. Vejamos que até o início da gestão do governador Eduardo Leite, os recursos que iam para a empresa, que era a Portos, iam para o Caixa Único. Para você entender o que é o Caixa Único. O Caixa Único é a arrecadação de todas as frentes das companhias, do Detran, enfim, são todas as contas estão depositadas numa conta única do governo do estado. E pelo desencaixe, pela irresponsabilidade fiscal, inclusive, fazia com que o governo do estado, para pagar salários, para pagar fornecedores, se utilizava desse instrumento arrecadando os recursos. Traçando um paralelo com o senhor e com a senhora na sua casa, imagine que você tem aí esposa, esposo, 2 filhos. Cada um trabalha e todos colocam os seus recursos numa conta única e vai lá o pai ou a mãe e gasta todo o recurso. E aí o filho chega, não, agora eu quero gastar a minha parte. E diz, não pode mais porque já se gastou. E é isso que aconteceu ao longo da história. Deixou de se investir nas hidrovias porque não tinha recurso para isso, se atrasou salário. Então foram escolhas, más escolhas no passado que levaram a essa condição. A gente vê hoje um estado que virou a chave. A gente vê hoje um governo do estado que investe 700 milhões de reais na dragagem do Porto de Rio Grande, porque se quer
calado tinha para alguns navios adentrarem ao porto. E agora trabalha, inclusive, para fazer a dragagem de toda a Lagoa dos Patos até aqui ao Guaíba, gerando estabilidade para quem empreende e necessita de que se mantenha isso ao longo do tempo. Porque estabilidade também é importante para o empreendedor. E quando se gera muita instabilidade, ele diz, pô, vou investir, vou depender que o poder público vá fazer algo que é de sua competência. E isso, hoje, o governo do estado conseguiu trazer para a sociedade, voltar a investir. E, claro, com o apoio do governo federal, na matéria que o Moisés vai trazer para nós, retrata aí o resultado positivo que os portos, movimentação de portos tem tido aqui no estado. Rádio, por favor. Esse é mais um dado que demonstra o quanto a economia brasileira está aquecida. Nós tivemos em 2 anos um crescimento de 5,3% no comércio realizado pelos portos do Rio Grande do Sul. E isso também tem uma relação direta com o aumento de investimentos. Foi bem trazido aqui que o governo do estado fez um aporte financeiro e o governo federal, o governo brasileiro, o governo Lula também tem feito aportes relevantes, na casa dos 2 bilhões de reais, principalmente no Porto de Rio Grande, que existe ali uma nova concessão, uma nova alternativa para exportação de celulose. Então é muito importante que nós tenhamos esse modal funcionando, pujante, e tenho certeza que os dados de 2026 serão ainda melhores para o estado do Rio Grande do Sul. Moisés, tu vais comentar e eu sugiro até que tu insira o teu assunto, que tem tudo a ver. Tá bem. Tem tudo a ver. Eu me inscrevi para falar porque eu não concordo com a ideia que se passa aqui de que, vamos dizer assim, a burocracia não foi um problema ou que não é um problema. Gente, eu acompanho o problema da falta de dragagem, falta de investimento, a proibição da mineração, que é outro assunto, mas que também faz parte, estou falando do Guaíba, desde o governo Rigoto. Ou seja, não estou falando de 2003, estou falando de 20 anos. Não cabe no possível que 20 anos não seja rotulado como um problema de lentidão causado por burocracias. E não é de um governo, não é de um técnico. É muito tempo. É mais de 2 décadas. Né? Aqui no caso, que eu me refiro, do Guaíba. O fim da mineração de areia, com umas justificativas que também não cabem no possível, né? Se tu pode usar o resíduo e a areia que é retirado do arroio dilúvio, que é extremamente poluído, que tem metais pesados, dizer que tu não pode minerar o Guaíba porque tem metais pesados. Cara, então esse assunto aí, eu posso debater uma noite inteira sobre o assunto. Eu não estou responsabilizando um governo, um partido, uma pessoa, mas é mais de 20 anos de falta de visão, de falta de desenvolvimento, de falta... Quando tu tem empresas aqui no Rio Grande do Sul que fecharam, como aconteceu aqui o ano passado, nesse ano ainda, fecharam grandes empresas de décadas, porque para tu escoar a produção, tu não podia carregar a pleno o navio porque não tem profundidade para escoar a produção. Gente, por favor, mais de 2 décadas. Eu não estou responsabilizando ninguém individualmente, porque são mais de 20 anos. Mas a notícia que eu trouxe, e colando com a notícia, é uma boa notícia, se ela se converter nas ações. Foi anunciado, né, e aí quero dizer, o governo federal, a qual eu sou crítico, sou oposição, sempre fui, né, mas anunciou que nós teremos o edital tão esperado da dragagem da Lagoa Mirim. E que contexto e que importância ela tem. Somente com a dragagem da Lagoa Mirim a gente vai poder sonhar em ter a hidrovia do Mercosul, que é a ligação do Brasil, Uruguai, para ter o nosso produto, as exportações desses 2 países andando. Então, parabenizo aqui, recebo né, com esperança de que ela se converta, porque no dia 3 de março a previsão é de que sejam entregues as propostas que viabilizam a contratação de empresa especializada, projeto de execução de dragagem, sinalização náutica,
não importa, não adianta só ter a dragagem, tem que ter a sinalização náutica. E para que o gaúcho entenda, é ali o canal de navegação que pega o São Gonçalo, Sangradouro, a questão também do canal navegável da Lagoa Mirim, até o canal de acesso lá ao porto de Vitória do Palmar. Então a gente está aqui todos torcendo para que isso aconteça, para que mais emprego, mais riqueza, mais desenvolvimento, e desenvolvimento hidroviário é tudo isso, mas eu não posso esquecer. São mais de 20 anos aguardando um sonho da gente ter pujante as hidrovias no Rio Grande do Sul. Fazendo juntando a palavra ano, que ele acabou de dizer, fazer do ano novo um momento único começa com um brinde. O brinde certo. Na Vinhos do Mundo, selecionamos champanhes, espumantes para você celebrar em grande estilo a chegada de 2026. Aceite o meu convite, passe em uma das lojas, na Avenida Getúlio Vargas, 1135, Alameda Alípio César, 203, ou Avenida Cristóvão Colombo, 1493. E não esqueça que se você beber, você não pode dirigir. Tu queres fazer mais algum comentário? Claro, quero, porque tem me orgulhado demais ser base aqui do governo Lula, claro. Não no nível federal, mas fazer parte do partido e defender o presidente Lula e o governo Lula, porque realmente os investimentos que têm sido feitos no estado do Rio Grande do Sul são extremamente relevantes. São 730 milhões de reais investidos em desassoreamento e agora esse edital para a região da Lagoa Mirim, que é muito importante. Como foi bem falado, né? São projetos aí que estão parados há muito tempo, passaram por vários governos, inclusive governos do Partido dos Trabalhadores. Fazem a maioridade no próximo ano. Exatamente. Então, é importante que, nesse momento, isso avance, saia do papel. Estaremos cobrando, com toda a razão, aqui o que foi trazido pelo Moisés. E eu tenho certeza que teremos aí resultados muito expressivos para o comércio marítimo, digamos assim, né? Não é marítimo porque é água doce, mas enfim, né? Esse modal relevante hidroviário do estado do Rio Grande do Sul. Mano, tu queres concluir? Depois eu passo para o Moisés para ele concluir a parte dele. Tá bom. Essa notícia do Moisés ela é muito importante porque uma das vocações do Porto de Rio Grande é fazer essa navegação interna. E isso pode potencializar as nossas navegações, pensando justamente nesse custo de logística em relação ao agro, né? A gente pode fazer com que os navios eles venham antes e não precisem chegar só no navio até Rio Grande. Então, essa seria uma estratégia muito positiva. Quando eu falo em burocracia, Arthur, eu não estou falando só dos 20 anos, como o Moisés colocou muito bem. Eu falo, e quando eu falo que o Estado e a sociedade virou as costas para o Rio, é a sociedade toda. Ministério Público, Judiciário, todo mundo não cria uma série de empecilhos para olhar e para, entre aspas, proteger o rio. E acho que assim, Moisés, é importante explicar que são coisas diferentes, a navegação e a mineração. Mas para a indústria naval são semelhantes, porque fabricar draga, fabricar navio, manutenção de tudo isso, isso gera economia e gera custo de logística. Então, a gente está falando de mais de 10 anos aí na questão do zoneamento ambiental para extração de areia do Guaíba. Então, quando eu falo que a gente virou as costas, é porque isso não era tão relevante para a sociedade. O que aconteceu, infelizmente o que aconteceu, e é o que eu sempre digo, do limão a gente tem que fazer uma limonada. Se hoje a sociedade está olhando para o rio e está preocupada com o rio, a gente pode mostrar, sim, que ela pode ser uma vocação de riqueza, de desenvolvimento. As grandes civilizações se constituíram à beira de rios. Por quê? Porque a gente precisa de água para viver, né? 70% do nosso corpo é base desta molécula mais do que preciosa da nossa vida. Era isso, dona Magda. Já dei uma viajada aqui. Eu já vi. Foi bonito. Foi bonito. Por favor, Moisés. Foi um penso. Assim que eles deixarem, Moisés. É importante a gente falar sobre esses assuntos que a gente deu uma conotação de desenvolvimento, de carga, de comércio, mas também da vida das pessoas. Eu lembro quando teve uma homenagem na Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre e um senhor pediu para falar, a pauta era a navegabilidade, e várias vezes, inclusive, incomodei na Casa Civil para tratar desse assunto. A gente tinha aqui a visão do transporte das garrafas que iam, inclusive, para a Serra para receber vinhos e tal, e era aqui em Porto Alegre. Hoje não tem calado para
grandes transportes. A Porto Alegre tem o sonho de fazer, e eu estou dando uma noção do que todos os colegas disseram aqui. Porto Alegre tem um grande projeto de fazer um centro de convenções ali perto de onde tem o anfiteatro Pôr do Sol e que teria uma marina e tal. Mas não tem calado para chegar uma embarcação, né? Cruzeiros poderiam sair daqui. Então, assim, são sonhos de desenvolvimento que abrangem também o transporte de pessoas com uma maneira muito mais ambientalmente correta, e é um sonho de todo gaúcho. Então, a gente, claro, com certeza, óbvio. Desses 23 anos que o senhor reclama e que o senhor pede essa mudança, desses 23 anos, 17 anos foram governo do PT. O que o senhor acha que vai mudar agora, que leva o senhor a acreditar que vai mudar? Eu sou um incansável esperançoso. Sim. Bom. Então é isso. Então só queria dizer, dar aqui uma pincelada de que não é só uma questão de carga, de comércio, é a vida da gente, que a gente teria uma qualidade de vida e nossos ambientes, as nossas cidades que estão aí necessitando de progresso. Para Porto Alegre, então, nem se fala. Pois vamos seguir nessa linha de boas notícias. O Guto Lopes fala sobre o curso de medicina aprovado no Hospital Moinhos de Vento. Pois é, Magda, essa notícia você sabe onde está, né? Aonde é? O Sul, o melhor jornal do Sul do planeta. E o resto é resto. Magda, o Moisés é o melhor. Eu juro. Tentaram te imitar na tua ausência, mas não deu certo. Quase deram um nó nos braços. Não deu certo. Não deu certo. Mas, Magda, sabe que o Hospital Moinhos de Vento entra para uma lista muito restrita das instituições brasileiras que oferecem cursos de medicina. Tu quer dizer muito mais restrito. Muito mais restrito. Porque esse curso é restrito. E aí, Magda, no Brasil, dos hospitais que oferecem o curso de medicina, é o Albert Einstein, o Sírio-Libanês e agora o Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre. Só gente grande. Essa foi uma ação que a instituição já há bastante tempo vinha gestionando junto ao governo federal, essa autorização para que o Hospital Moinhos de Vento pudesse ter a oferta de formação médica de excelência no Rio Grande do Sul. Ainda à época das enchentes, o ministro extraordinário e deputado federal Paulo Pimenta foi quem assumiu, então, essa ação junto com a instituição e começou a gestionar junto ao Ministério da Educação. Saiu hoje, então, essa autorização. O novo curso de medicina do Hospital Moinhos de Vento terá 100 vagas autorizadas e o primeiro vestibular já está previsto para ocorrer agora, no início de 2026. A expectativa é de que essa formação qualificadíssima do Moinhos de Vento contribua ainda mais para o ensino médico no Estado, além de, claro, fortalecer a integração entre ensino, pesquisa e assistência hospitalar. O deputado Paulo Pimenta, claro, deixa dito que a autorização representa uma conquista relevante para o Rio Grande do Sul, né? E o fortalecimento da educação e da saúde andando par e passo. Então, parabéns ao Hospital Moinhos de Vento, que agora passa, além dos atendimentos de saúde de excelência, passa também a ter formação médica aqui na capital dos gaúchos. Relembrando, 100 vagas, vestibular, início de 2026, Magda Beatriz. Muito bem. Não. Acho que é bom não perguntar, deixar as pessoas bem. Isso eu não sei. Magda, mas eu quero dizer rapidamente, para não quebrar o programa. Posso me interromper? Não sei, pode, claro, eu estou Uma das coisas que me chamou a atenção, por que a gente busca a popularização da medicina? Eu me lembro quando eu fui na formatura da minha filha, se chamava o pai para acompanhar ali, né? E se anunciava o título quando era médico. 80% dos formandos eram filhos de médico.
Né? Então, eu tenho comentado, minha filha é formada há 10 anos, eu tenho comentado isso, como não se conseguiu popularizar, como efetivamente, não tem como. pelo que custa um curso de medicina, né? Como selecionou e só filhos de médicos que estão fazendo. Então, que a gente... Que tu fez Foi verdade. Mas que a gente consiga, a palavra é popularizar, que a gente consiga trazer para as outras classes esse Até curso. porque é caro e aí custa caro ter assistência. Eu por mim, teria uma faculdade em cada esquina. Porque, puxa vida, É o o que Brasil mais com se os problemas precisa, que né? tem, precisando de médicos. É o que mais a gente precisa. A mais difícil de autorizar, né, é a faculdade de medicina. Com toda razão. Com toda razão. O curso técnico é altamente técnico. Sim, e até porque lida, aqui é Brasil, né? e é lida o com país o dos material vigaristas. mais difícil de todos, que é a vida humana. Vida humana. Agora, Pode falar. Eu penso que falta realmente um planejamento em âmbito nacional para identificar que tipo de profissional o país precisa. Isso. Não estou dizendo que feche, por exemplo, faculdades de direito. Eu sou advogado só para que não seja crucificado. Mas precisa diminuir o número de faculdades de direito, que se torne mais competitivo. Quem quiser ser advogado tem que disputar com muitos. Tem que ser bom. Porque as vagas serão menores. O país precisa de engenheiro, o país precisa de médico. Amplia-se então as vagas para estes cursos. Aí eu acho que falta um planejamento em âmbito nacional para direcionar e autorizar em maior número aquilo que o país precisa, aquilo que a sociedade brasileira precisa. Eu tenho um número, são 117 faculdades de direito no Rio Grande do Sul. No Rio Grande Eu do Sul? trouxe o dado. Eu trouxe o dado No Rio agora Grande do desse- Sul. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Estão espalhados. E aí nós não, Arthur, não estamos nem falando em tecnologia, porque, segundo a Infomoney, o Brasil precisaria de 530 mil novos profissionais em tecnologia em 2025 e formou só 53. Olha, isso que é Natal, né? A gente está querendo dar boas notícias para vocês, dizer essas coisas. Olha, tá tudo muito complicado. Ali Clent, não é só por aqui que as coisas estão complicadas. Tu quer dizer alguma coisa, Guto? Eu nem passei para ti. Não, Tá Magda, contando, tá fechou. fazendo a conta do banco, seu filho teu quiser ser médico? Não, sabe o que me chamou a atenção? Tá calculando? Tá calculando? O que me chamou a atenção, quando o Vitorino me olhou e falou assim, não vou nem perguntar o valor da mensalidade, eu pensei, o salário dos médicos muitas vezes são menores do que a parcela mensal. Na maior parte deles é menor. Na maior parte deles. Mas como eu fiquei pensando em silêncio, eu preferi falar. Tens filhos em idade escolar, as Tenho, escolas 3. particulares, as escolas particulares para crianças Sim, eu têm sei. mensalidades muito altas, algumas até se Parida, equiparam a algumas universidades, sim. dependendo do curso. Sempre tem o reajustinho de mais de 7%, entendeu? Coisa pouca. Só se 7%. Aí não tem inflação, aí não tem inflação. É Natal, não é hora de férias, de chorar, de se querer se rasgar, não é? É Natal. Então é Natal. Essa menina Ali Clent, vamos falar de coisa boa? Coisa boa até por aí. Né? Porque, na verdade, olha, depende, né, Magda? Poderíamos estar em Paris, mas estamos aqui e não é ruim. Vou explicar por quê. Veja bem. É melhor que Paris. Lá em Paris, cancelaram os shows musicais de Ano Novo por conta de risco de atentados terroristas. Então, nossa, sonho de tantas pessoas é ir passar o Ano Novo em Paris, né? Olhar para a Torre Eiffel, fogos, champanhe e tal, gastar em euros. E aí, a pessoa se programou, vai para lá, não vai ter show. Olha só, perrengue chique. Pois é engraçado, só que não, Mas não gente. foi o show do ano passado que deu tudo errado, que as pessoas caíram, que não sei o quê, que acontece, morreram, né, Magda? deu tudo errado. Paris principalmente, mas outras cidades da Europa, eu não vou me adiantar muito aqui, porque esse também é o tema do Vitorino, andam com um esquema de segurança bem, né, assim, de olho no que pode acontecer, por conta dos inúmeros riscos e ameaças de atentados terroristas ou de manifestações violentas mesmo, especialmente em função das celebrações natalinas. E Paris, especialmente, a França, está em uma situação bem crítica.
que levantou debates, inclusive, quanto às questões de imigração, enfim. Depois das Olimpíadas, houve esses 2 shows, shows musicais no Ano Novo, tanto em 2023 quanto em 2024, só que aparentemente o esquema de segurança Falhou. foi absurdamente caro, muito complexo e acabou sendo um problema. Então, o que a prefeitura acatou o pedido que foi feito? Eles vão continuar tendo os fogos, né, os shows pirotécnicos. Obviamente, as pessoas devem sair na rua, celebrar, mas os shows com celebridades, com um amontoado de pessoas em um determinado local, serão cancelados. Essa é a notícia, mas, sem dúvida nenhuma, o tema se expande porque o assunto é mais complexo. Não é só um caso pontual, é um aglomerado de gente em Paris. Não. Isso aí é a ponta do iceberg de uma situação que a Europa tem vivido e que se torna cada vez mais evidente, já não se vira mais as costas para essa situação. Então, o lado triste, sim, cancelaram estes shows, mas, por outro lado, que bom que estão sendo preventivos, né? Sabe, porque, sem dúvida, afinal né? de contas, é a vida de pessoas em risco. Agora, quando o assunto é iluminação, o melhor lugar para comprar é na Sigami. A Sigami, líder em materiais elétricos e hidráulicos, é a parceira oficial da Avante, que é uma referência nacional em iluminação de alta performance. No estoque da Sigami, você encontra produtos como lâmpadas, luminárias, refletores, entre outros, que unem tecnologia LED, durabilidade e eficiência energética, garantindo assim mais qualidade e economia para obras, comércios e indústrias. E o melhor, a Sigami tem atendimento ágil, um estoque disponível e entrega rápida para todo o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Agora que você já sabe onde comprar produtos de iluminação, fale com o time da Sigami ou acesse sigami.com.br para solicitar o seu material. Vamos lá, Mano James. Ali, eu não lembro se foi o Réveillon de 22 ou de 23, mas já teve Mano já tinha pedido. uma série de manifestações nesse sentido no Réveillon, de incêndios na rua, nesse sentido, com provocações étnicas religiosas, tá? As minhas férias eu tirei em Paris esse ano e me chamou a atenção justamente que foi quando em setembro começou algumas movimentações populares contra o governo. Sim. E eu estava lá no começo dessas manifestações. E em lugares turísticos de Paris, as pessoas ou os agentes públicos de segurança revistavam as bolsas das pessoas que entravam nesses lugares, porque isso é cultural já. Todas as pessoas que entravam numa praça, por exemplo, tinham que mostrar a bolsa, etc., porque tinha risco de manutenção, de alguma movimentação pública, uma manifestação, perdão. Então, tu soma, e essas manifestações elas não cessaram ainda, com esse ambiente conturbado que é Paris, né? Lembrando que Marseille sempre é a entrada do Oriente para a Europa, assim, então por isso que a França tem também esse olhar de monitorar. E como a Ali falou, custa muito dinheiro. E por si só as pessoas já vão para Paris, elas não vão pro show. Só que uma aglomeração como essa para vender a cidade hoje, no meu modo de ver, deve ser revista pelos gestores, porque o custo para te poder dar segurança para a sociedade, em função desse tambor étnico, cultural e religioso que vive a Europa, no meu modo de ver, preocupante. O Vitorino pediu para unir o assunto dele mesmo, que não está limitado a Paris, mas é um problema que não está em Paris, né? O problema todo, Magda, é que a Europa é a mais atingida. A Alemanha, Itália e Bélgica cancelaram grandes eventos também. E mesmo outros países, como Espanha e Portugal, estão com orientação e sistemas de segurança redobrado exatamente por conta de uma série de fatores. Não é apenas uma convulsão religiosa por conta do avanço do mundo islâmico, mundo muçulmano na Europa. Mas também existem protestos contra os atuais governos que muitas vezes são liderados por extremistas.
E, de repente, os muçulmanos podem não ter nada a ver com isso. Mas daqui a pouco, para você ter uma ideia, fora o 8 de novembro, o maior ataque em território americano foi feito por um americano. Lembra aquele prédio que foi explodido lá em Salt Lake? Sim. Foi um americano que cometeu o maior atentado, depois do 11 de setembro, claro. Né? Então, é preciso entender que as relações sociais se tornaram muito tensas e a precaução que existe, ela é justificada exatamente para se evitar tragédias maiores. Lembra daquele caminhão que foi tocado em cima de pessoas que estavam comemorando também, que matou não sei quantos? Então, esses governos, França, Itália, Bélgica, Alemanha, Espanha, Portugal, a Inglaterra não é tanto, porque a Inglaterra nunca teve grandes festejos cristãos, né? Até porque a Inglaterra é ortodoxa, né? Sim. Anglicana, protestante, então é outra levada, né? Então, me parece que as grandes comemorações cristãs, elas estão passando por um momento perigoso. E o Ali, foi boa a sua lembrança, porque eu acho que mesmo os anglicanos correm risco, porque eles têm a cruz, eles têm celebrações, eles elevam Jesus Cristo, Deus, enfim. Então, assim... esse conceito de choque cultural e religioso, ele envolve, na verdade, todo o segmento cristão, seja protestante, anglicano, seja evangélico, seja católico, apostólico, romano. É um choque. Olha o que está acontecendo na África, né? Onde as igrejas estão sendo queimadas, cristãos estão sendo queimados em praça pública. Então, me parece que é preciso uma revisão urgente disso que está acontecendo, porque, repito, não é apenas o choque religioso, é protestos contra governos também. Se utiliza esses eventos cristãos, que são grandes eventos, para se manifestar e emergir. Então, a gente entende e fica triste, né? Porque uma festa cristã que deveria ser comemorada por todos, não tentaram matar o Papa? Fazer o quê? Porque, quer dizer, todo mundo Teve um imbecil lá que tentou matar o Papa. Teve um que tomou um tiro e que morreu. Um tomou um tiro e morreu, e o outro tomou e não morreu. São os radicalismos. Um Papa morreu com um tiro. Mas faz tempo, né? Ali, tu queres fazer alguma... E o outro não. Esse é o extremo, né? O E esse último que deu o tiro e o Papa não morreu, o Papa lá depois perdoou o cara. Eu não perdoava, mandava apodrecer na cadeia lá. Mas eu só quero dizer que... Pode falar. Não, é só para explicar, então, por isso que nós íamos todos passar o Réveillon em Paris e a gente cancelou, então estaremos Isso, aqui, nós né? todos, é verdade. Juntos, na atualidade. O mano que ia para Paris. Isso, o mano ia para Paris. Já que a gente está falando Sempre de Papai teremos Noel, Paris. você vê que o Papai Noel é meu colega. O Mano só foi a Paris Ele para tem uma cancelar indústria, nossas diárias. uma fábrica, nós estamos tentando achar o Papai Noel para afiliar ele na Fiergs. Eu, por exemplo, vou para o magistério, então não tem problema nenhum lá, tá tudo em paz. Não, o Papai Noel tem uma fábrica. A pergunta que não quer calar, algum de vocês, um dos dois, quer concluir o assunto com o assunto ou não? Eu acho que a Ali, por ser uma... Não. Já concluiu, já expliquei. A Ali já concluiu. Eu vou dizer que eu não corro risco, porque eu vou estar no magistério e lá não tem crise. Não tem mais nada a dizer sobre esse assunto. Tá bom, então. Então vamos lá, Arthur Lemos. Vamos falar da SEASA? Vamos lá, Magda. A SEASA é as Centrais de Abastecimento. Para quem não conhece, na entrada de Porto Alegre tem um local que é do Governo do Estado. A SEASA é uma sociedade de economia mista e ela tem um espaço e uma gestão para reunir produtores, principalmente pequenos produtores de alimentos que vêm até Porto Alegre e fazer a união e a aproximação para os atacadistas e também para outros compradores em geral, como restaurantes, pequenos mercados e até mesmo aqui, os ambulantes que vendem nas ruas também comprar direto na SEASA. E para o ano de 2026, uma boa notícia, o presidente me passou uma informação recente, estão planejando, então, a partir de janeiro, um amplo estudo para ampliação, construção de um prédio-garagem, que é uma antiga reclamação ali dos usuários, porque lota.
O estacionamento ali, né? Porque lota, vai muita gente nos horários de pico, a partir das 6 horas, 5 horas da manhã já está uma movimentação e melhorias em investimentos acessórios. Então, para melhorar as condições dos produtores, dos transportadores que também estão aguardando ao longo da manhã ou ao longo do dia na Ceasa. Para a gente ter uma ideia de tamanho, né, são 470 lojas e boxes que tem ali na Ceasa, mais de 50 galpões de armazenamento numa área de 42 hectares do governo do estado. Gera mais de 10 mil empregos e no ano de 2024, o ano da enchente, foi 2,2 bilhões de reais em notas de entrada, porque você, para entrar com o produto, você tem que apresentar a nota. Então, em produtos, havia 2,2 bilhões de reais que circulou em 2024 na Ceasa. O investimento que se pretende fazer, e esse estudo vai apresentar as linhas e os melhores caminhos, é ao redor de 60 milhões de reais. A Ceasa é uma companhia que gera lucro, não gera prejuízo. E, aliás, foi a primeira Ceasa no país que avançou para a modernidade. Ela também está online fazendo a aproximação, como mencionei, como ela faz no analógico, faz presencialmente, fazendo a aproximação no online. Então, o produtor entra no aplicativo, já consegue ter o contato, uma manifestação de interesse de um atacadista ou de um comprador. A gente tem que louvar e saudar, porque é essa aproximação que gera resultado lá para o pequeno produtor, que consegue ter um espaço para ele vender o seu produto, e para o consumidor final, porque com certeza a senhora e o senhor que adquirem aí o hortifruti Grangeiros principalmente, com certeza saiu da Ceasa depois de ter vindo do interior do estado ou de outros estados. Fala. Lembrando que no ano passado, nessa época, a Ceasa estava destruída. O Vitorino trouxe uma informação aqui, realmente, ela estava destruída, 1 metro de água. Justamente, embaixo d'água. Embaixo d'água. Um ano depois eles se recuperam. E se recuperam, e eles têm uma assessoria, eles têm todo um trabalho que a gente está conseguindo acompanhar, né, Vitorino? A gente acompanhou todo o drama e agora esse renascer deles com a rapidez, né, uma certa rapidez. Nós estamos falando em abastecimento, né? Claro. O governo do estado, eu lembro que logo após a tragédia, quando as águas baixaram, houve, digamos assim, não vou dizer boa vontade, porque eu poderia estar sugerindo que houve algum tipo de irregularidade, mas houve um mutirão para a liberação de licenciamentos para obras de recuperação, porque nem todas basta você pegar a pá e recuperar, né? Algumas você precisa buscar nas autoridades a recuperação. Algumas empresas até ampliaram depois da tragédia, mas o mais importante é que a Ceasa, durante a tragédia, ela se mudou, né, Arthur? Ela operou temporariamente em outro local e conseguiu manter o Rio Grande do Sul abastecido. Isso é o mais importante. Quero falar para vocês da Gebwork Móveis de Escritório. Ela oferece a mais completa linha de móveis para a sua empresa, com fabricação no Rio Grande do Sul e atendendo todo o mercado nacional. Ela apresenta o que há de mais moderno, com qualidade e funcionalidade. Portanto, quando o assunto é móveis de escritório, a marca certa para o seu negócio é Gebwork, onde cada projeto é desenvolvido para inspirar o ambiente de trabalho, trazer conforto e produtividade através de soluções completas em mobiliário corporativo, com design contemporâneo, materiais de alta qualidade e confiabilidade. A Gebwork, ela cria espaços inovadores, impondo estilo a cada ambiente, da ergonomia perfeita ao mais sofisticado acabamento. Oferece um mobiliário corporativo para transformar ambientes em espaços mais eficientes, confortáveis e inspiradores. Gebwork, disponível nas melhores lojas do Rio Grande do Sul e do Brasil. Você acessa o site gebwork.com.br ou pode segui-los no Instagram, @Gebwork. O Mano quer falar sobre o assunto também. Eu tive o prazer de entrevistar o presidente da Ceasa lá na Expo Inter. Ainda é o Nenê? Carlos Zigli. O famoso Nenê. E ele me falou de uma ideia muito legal que ele está tentando desenvolver, que é um aplicativo
Ceasa Conecta. Ah, isso aí. Eu mencionei. Ah, então tá. Eu perguntei pra ti se ele tinha falado do aplicativo, tu disse que Falou não, César tava prestando Conecta, não atenção. falou do aplicativo. Não tava sabia muito, que não tava tendo. Mas eu não sabia que o aplicativo era o Conecta. Presta atenção, Eu vou saber. E tô inscrito, dona Maria, tô Feliz inscrito, Natal, hein? Mas tu sabe o que tu vai dizer? Não, Não, porque agora eu já fiquei preocupada. Desculpa. tenho muito Deixou o mano numa fria. Então fale do seu... Foi, eu colei aqui do coleguinha. expresse o seu conteúdo. Mas tu viu que ele não tinha falado de aplicativo, a gente falou. Posso, Agora, foi vai me lá. segurar da palavra. Não, na verdade, eu só quero trazer Por uma que diz não? reminiscência. É verdade. É verdade. Eu vou trazer uma reminiscência da capital, porque eu não sei se está ligado à Ceasa, mas é um fenômeno que aconteceu em Porto Alegre. Porto Alegre tinha a cada 500 metros uma banca de frutas, que funcionavam 24 horas e eram abastecidas pela Ceasa. E eu acompanhei, porque eu sou muito da fruta, né? Eu sou muito de treinar de madrugada, de treino. Quando eu treino. Ele gosta da fruta. Atenção. Dona Magda. Esse menino está falando assim porque ele vai à academia só à noite. Tarde da noite. Depois do programa. Isso que é amizade, hein, Luxo? Muito salada mista. Isso que é amizade. Ainda respondo a verdade, mas eu só quero te dizer, porque esse é um fenômeno que eu gostaria de saber o que aconteceu. E então, na madrugada, elas funcionavam 24 horas. E lógico que a gente que comprava, tu acaba ficando amigo e contava. Então, eles iam 3 horas da manhã para a Ceasa, lá traziam as frutas. E hoje, simplesmente, nós não temos. Então, não sei se é culturalmente, se foram os aplicativos, porque a Ceasa continua funcionando 3, 4 horas da manhã. Já há um movimento bárbaro quem passa ali. Né? Movimento sim, mas ela abre as portas às 5 horas, 6 horas. Por segurança, né? Então talvez tenha... Pois não, Vera, talvez tenha sido por segurança, alguma coisa. Mas é um fenômeno que não existe. Se tu saíres 3 horas da manhã atrás de uma fruta em Porto Alegre, tu não consegues. Só na sua geladeira. Aí você vai encontrar. Como eu sou uma dona de casa muito organizada e o meu bairro eu considero privilegiado, que é o bairro Menino Deus, nós temos várias fruteiras no bairro. Mas de noite? Não, de noite Não, no horário ele quer de comercial. noite, Então, a ele gente quer de compra. noite. Não, a gente compra e deixa na geladeira. Ruxo, eu vou te dar um endereço aonde tu encontra fruta às 3, 4 da manhã. Fica tranquilo. Deixa pra mim, te digo depois. Dona Magda, eles não me levam a sério mesmo. E olha que eu me esforço. Eu não sei por que tu tem essa pecha. Os mais injustiçados acabaram crucificados, Dona Magda. Ah, tá. É só agora, tu é Cristo. É só o que me faltava. Só o que me faltava. Agora é Cristo. Pode continuar o teu assunto. Não, para encerrar aqui, já que o Ruschel deixou o mano numa fria, só que pode ter alguém em casa que não também possa ter entendido diferente. Uma das iniciativas que a Ceasa teve esse ano é o Ceasa Conecta, é um aplicativo. E este aplicativo, ele faz no virtual o que a Ceasa faz no presencial, ali na saída de Porto Alegre. Ela aproxima o produtor e o atacadista ou o comprador em geral, e ele, ali pelo aplicativo, menciona, olha, tem interesse em tantos quilos dessa fruta, em tantos quilos desse produto, o produtor, eu tenho essas frutas e hortifruti para colocar à disposição, e ali já se faz o negócio e aí só se ajusta a entrega do produto. É uma iniciativa realmente da atual gestão, o governo do estado, pela figura aí do presidente Carlos Zicli, o Nenê, que está fazendo realmente uma excelente gestão. E reforço aqui o que o Gustavo Vitorino trouxe. A Ceasa ficou embaixo d'água, os prédios foram duramente afetados, tem um pavilhão que é histórico, né, foi recuperado, hoje está em pleno funcionamento. Visite, vale a pena. Você pega a fruta fresquinha, você pega o hortifruti fresquinho, é um ambiente super agradável e tende a melhorar com este planejamento que a Ceasa está fazendo para o ano que vem. Vera Armando vai botar luzes brilhantes agora neste programa. Luz, coreografia, música, dança, turistas, tudo isso faz parte do Natal Luz de Gramado, que merecidamente recebeu a premiação, entrou para o Guinness World
recordes. Esse Natal, que é conhecido como o festival mais longo do mundo, são 88 dias de Natal. Eu lembro que nós estávamos em outubro aqui na Atualidades Pampa e já se falava, né, que o Natal estava começando, a cidade toda preparada e preparada com extremo cuidado. Tanto que a expectativa para este ano é de 2.800.000 turistas que devem passar pela Serra Gaúcha, visitando o Gramado. E claro que todas as outras cidades vizinhas, elas também se beneficiam dessa chegada, porque o turista faz compras, ele visita cidades vizinhas, muitas vezes até se hospeda em Nova Petrópolis, em Canela, né? São Francisco de Paula, enfim. Então, é um festival muito importante, é muito lindo, é emocionante, não somente para as crianças, os adultos também. A gente se vê envolvido por esse clima de magia, de extremo cuidado e de bom gosto. Foi criado em 1986, então a edição deste ano agora do festival, que ainda prossegue, né? Como eu falei, começou em outubro, são 88 dias, ainda tem a possibilidade de fazer uma visita e de ver o desfile. Esse festival, ele reúne muita gente. E isso há muito tempo, né? 40 anos completa a edição deste ano. Então, parabenizando todos aqueles que participam desta organização tão bem cuidada e que transforma Gramado como um dos maiores... É conhecido no mundo, né? É conhecido no mundo. É um dos principais destinos turísticos, inclusive, do Brasil, em razão do frio, da gastronomia, mas principalmente nesse período do ano, quando há o Natal Luz. Mano? Natal Luz é motivo de exportação para o mundo. Sabe por quê? Quando O que eu queria saber, eu te perguntar. Vamos lá, o Pedro Bertolucci, o Pedro Bala, foi um dos grandes prefeitos de Gramado, sou muito amigo dele, dos filhos, o André e o Daniel, convivo com eles até hoje. E eu era deputado, estava em Gramado, nas festas de inverno de Gramado, e eu conheci o prefeito de Óbidos, que é uma cidade de Portugal, que tem 10 mil habitantes e que recebe 15 milhões de turistas por ano, tá? E Óbidos, daí o que aconteceu? Daí o Pedro Bertolucci disse, os caras querem ir pra noite, não sabe, tu leva eles pra noite, mas eu, claro, deixa pra mim, vamos apresentar a economia criativa de Gramado. Alguém tem que carregar o piano. Exatamente. Tá. E aí fiquei muito amigo deles, né? Deu coincidência que a gente foi fazer uma turnê na Europa e eu fui conhecer Óbidos lá. E me chamou muito a atenção, Arthur, porque o maior cargo do prefeito de Óbidos era um cara que viajava o mundo vendo todas as coisas legais que tinham no mundo para levar para Óbidos. Ah, que cargo legal. E tu imagina no Brasil ele seria execrado, cara. E o que ele levou daqui de Gramado? As luzes de Natal e a festa do chocolate. Ou seja, o Natal Luz já foi exportado, já virou referência para uma das cidades que mais fatura com a economia do turismo na Europa. Claro que o turismo da Europa é um turismo muito mais fácil de fazer, porque são muitos países. Tu mora num país, tu no outro final de semana tu tá no outro, etc. Então as pessoas vivem... Exatamente. Então Óbidos é uma cidade muito linda, assim. E eu já falei, eu usei o exemplo de Óbidos, porque por ser uma cidade que tem tanto turismo e muita riqueza, todo investimento em equipamentos de lazer na cidade, por ideia do prefeito Telmo, que hoje é deputado federal lá em Portugal, era de investir em infraestrutura de lazer e de esporte dentro das escolas, para obrigar os pais a participarem da vida escolar dos filhos. Então, essa aproximação da sociedade é o que pode ser disruptivo, né? A gente, muitas vezes, e até em Natal, é bom a gente fazer essa reflexão, né? A gente terceiriza a educação dos nossos filhos, não? O maior responsável pela educação de um filho ou de uma filha é o pai e a mãe. Muito bem, Vera. O Mano veio hoje, o espírito natalino. Deixa eu trazer aqui um dado, uma curiosidade. Nesse ano, são mais de 2 milhões de lâmpadas LED instaladas em Gramado. Sabe o que é isso? 2 milhões de lâmpadas. 500 mil metros de pisca-piscas. Então, daí por quê, né? A gente tem aquele grande efeito de magia, porque a luz, evidentemente, faz toda a diferença em qualquer situação, né? Seja na TV, no espetáculo de dança, de música. Voltando à nossa realidade, eu quero dizer aos senhores e senhoras que os descontos em renegociação com o DEMAI terminam, é a realidade, né?
terminam na próxima semana aqui em Porto Alegre. A notícia está? Do Sul! O melhor jornal do Sul do planeta! Pois é. E o resto é resto. O programa chama Em Dia com o DEMAI. Então, eles estão oferecendo juros e multas, assim, então, descontos nos juros e multas. O prazo que você tem é até agora, o próximo dia 30 de dezembro. Só para vocês terem uma ideia de como está o nosso cidadão, em 2 meses, mais de 13 mil consumidores conseguiram quitar os seus débitos, o que totalizou 15 milhões em dívidas que foram renegociadas. Desse total, 10 mil colocaram a vida financeira em dia por meio dos canais virtuais e 3 mil presencialmente, enfim. Então, assim, clientes beneficiários da tarifa social, leia no OSUL, tá? Tem aqui, assim, os consumidores com descontos progressivos e, quem sabe, agora você consegue resolver um dos problemas que atormentam a sua vida e a sua cabeça todos os dias. Doutor Ayrton Ruschel, o que é, mano? Fala. Pode, claro. Problemas que atormentam, lembrando Ruschel. Dona Magda, para mim essa é uma grande ideia e é bom para todo mundo, porque, vamos lá, hoje, eu já tive do outro lado do balcão, já fui banqueiro, né? Então, tirar essa onda hoje. Não, isso? É verdade. Eu volto amanhã, dona Magda. Mas vamos lá, por que eu estou dizendo isso? O custo processual, e o senhor me corrija se eu estou errado, para renegociação de dívidas, banqueiro. Renegociações de dívida, etc. Sabe? O advogado da defesa sempre vai dizer que não, os juros são abusivos, etc. Então, exatamente. Então, muitas vezes tu perde tempo e tu vai receber muito menos do que tu receberia. Então, às vezes, a ganância pelo juro eu vou tirar os juros e aí eu não vou te processar, tu não vai ficar inadimplente, não vai ter nada nesse sentido. Para a empresa, é muito bom, porque ela ia ter que suar, gastar mais para buscar esse dinheiro de volta e assim ela acaba com isso, acaba com sucumbência, acaba com uma série de questões assim que, no seu caso, né, não são tão interessantes, mas que para a gente ter uma relação mais direta, é muito interessante. Eu louvo essa ideia. Em compensação, às vésperas do Natal, os Correios têm o pior índice de entrega nos prazos e atrasa ao menos 30% das encomendas. Pois é, né, Magda? E a gente trouxe nessa bancada por mais de uma vez a questão e a situação dos Correios. A gestão não está conseguindo performar e tem prejudicado, claro, os usuários. O déficit, o pagamento do 13º, que é uma incógnita, o empréstimo bilionário, são 20 bilhões que tentaram, ainda não conseguiram, enfim. Isso acaba prejudicando. E teve, ao final, a greve, né? Acho que a Vera trouxe esse tema. Foi. A greve que, bem naquela... Tem uma semana aí, acredito eu, que iniciou uma greve que aumentou, com certeza, os atrasos. Esse percentual que você traz de atraso, por certo, já é que bem não maior. É de agora da greve. Né? Ele já vem se acumulando e tem uma dificuldade. E eu, como um usuário, já vi várias vezes, assim, de só receber uma cartinha dizendo que tem uma encomenda. Mas tinha uma pessoa esperando e nunca chegou, só chegou a cartinha. Ou seja, também já abrevia o caminho para nem perder tempo para encontrar. Acho que um caminho tem que ser encontrado para os Correios e urgente. Porque é uma empresa que tem um patrimônio e que, se bem gerida, pode dar retorno melhor aí. Gustavo Vitorino? Tem que ser gerida de mãos limpas, só isso, né? Porque, para vocês terem uma ideia, toda essa crise do Correios, e ele bancou 23 milhões e 500 mil reais em 3 artistas. O Caetano, a Maria Bethânia e o Gilberto Gil. Suas temporadas estão sendo patrocinadas pelo Correio ao custo de 23 milhões e 500 mil reais. Esse mesmo Correio, que tem hoje descontos em folha dos funcionários para tapar o rombo que foi feito no passado, não preciso nem dizer em que governo, porque o fundo de pensão do Correios foi entregue a sindicalistas, a militantes, enfim. E aí, o que aconteceu? O fundo explodiu e os funcionários estão tendo que repor mensalmente esses recursos. E a previsão é que até 2028, uma coisa assim, ou 2030, eles vão ter que pagar isso.
O engraçado é que os sindicatos ligados aos Correios participaram da campanha de 2022 e todo mundo sabe que tipo de campanha eles fizeram e quem é que eles apoiaram. Acho que apenas chegou a conta de algo que a gente sabia que ia acontecer. O governo que vai consertar, vai injetar dinheiro, vai não sei o quê, mas o rombo das estatais esse ano certamente vai fechar perto de 9 bilhões. Já estava em 8.400 e alguma coisa, quase 9 bilhões de prejuízo nas estatais. Ou seja, tem certas coisas que não tem como a gente contrariar a humanidade, né? É só ver o que acontece, confiar em números de IBGE e dessas instituições alinhadas com o governo, dá nisso. Vou repetir pela 1000ª vez. Acredita no que está acontecendo lá de fora da porta, não o que estão tentando botar na sua cabeça. Isso serve principalmente aos funcionários do Correio. Rádio. É muito importante, o Vitorino aqui trouxe uma informação que eu acredito que seja verídica, que a maioria dos sindicatos e dos servidores dos Correios fizeram de fato campanha para o Lula em 2022. Talvez isso seja a responsabilidade do Bolsonaro, que abriu as portas para a privatização, para demissões e para o sucateamento dos Correios. O que, claro, resultou, além de outras questões que já foram trazidas aqui, taxinhas da Shopee, enfim, outras questões que prejudicaram também os Correios. Mas o fato é que, naquele contexto de disputa eleitoral, Bolsonaro representava o fim dos Correios. Agora, tem dificuldades, tem questões a serem ajustadas, mas é importante que pelo menos tenha um governo que se preocupe e tenha os Correios como algo relevante para o nosso país. Agora, eu quero lembrar aqui para vocês que o déficit lá nos Estados Unidos, dos Correios deles lá, eles têm um serviço postal público, é maior do que os Correios aqui do Brasil. A questão de gestão é de se avaliar. Agora, que precisa melhorar, isso é um fato. Vitorino. Não, mas aí vai ter de... Eu não entendo, porque você está dizendo uma inverdade. Não, qual é a inverdade, Vitorino? Que o Bolsonaro... Ai, não vou brigar, Não, mas com superávit. Mas enfim... Não teve superávit. 2 aviões. Superávit sucateando não é tá lá na superávit. Contabilidade, tá lá, olha lá. Tribunal de Contas da União. Você vem dizer que o Bolsonaro quebrou os superávit. Ok, Rádio e Vitorino, 1, 2, 3. Ok. Ruxa, tu vais dar a manchete ou quer falar sobre isso? Não, quero falar sobre então. isso. Ao menos que a senhora determine que eu fale da minha manchete, porque eu cumpro suas ordens. Né? Eu gostaria que tu desse a tua manchete. Então eu vou passar para Senão vai... É Natal, manchete, entendeu? É Natal. Embora eu fosse enriquecer o debate, nós ia se jogar, jogar celular um no outro, dona Maria. Mas deixa eu voltar para o meu assunto aqui. O meu assunto é aquele casal, dona Maria. Ela de 47 anos e ele com 51 anos e diz assim, não dá mais para ficar na beira da praia. É assalto por tudo que é lado, a gente não tem segurança. Vamos comprar um caiaque e vamos para dentro d'água e vamos ficar lá. Estripulias. E este casal fez essa maravilhosa aventura. Em São Paulo. Eu vi. São Vicente. Mas olha o nome do lugar. A praia. Não, eu não estava. O cara não estava. A praia era do Mano, é a Praia dos Milionários. Dos banqueiros. Dos banqueiros. Dali também, a mesma praia. A mesma praia, tava lá. Pelo menos não era praia de nudismo, tá? Opa! Mas não era verdade, é verdade. Bem. Posso retomar, dona Maria? Se o senhor puder, eu agradeceria. Então, esse casal fez o sonho do Natal dele, das férias deles, e pegaram o caiaque. Estreia, dona Primeira. Só sabe tudo que estreia é boa, né? Não sei. Entraram no caiaque. Não sei. Com certeza. Não sei se levaram champanhe, não sei. Mas aí agora estavam ele jura lá. que fala francês e quando inglês. eles menos esperavam, abruptamente, mas aparece um jet ski. Olha lá. As imagens são melhores, cara. As imagens são melhores. Não, aí já deu o final, tem que voltar um pouquinho. Vai falando. Agora, ali, ó. Estão dando copar na cabeça dos caras. Ô, doutor Russo, eu quero descrever. Se eu fosse um punguista... Eu quero contar, não me deixam, Não, mas só uma pequena parte. Se eu fosse um punguista, com certeza eu iria operar na Praia dos Milionários. Com certeza. Dona Maria, deixa eu descrever o fato, porque ali a imagem começou muito rápido. Então, este casal estava no repouso do Guerreiro.
Quando encosta esse jet ski, e eles imaginam que fossem para ver o caiaque, para fazer alguma coisa. Para começar. Pensei que fosse. Ele estava no Repouso do Guerreiro. Ali encostou o jet ski e começou a dar voltas e eles começaram a se assustar. Até que o jet ski se aproxima. Pois não? E eles estavam com 2 lemes, né? Lemes que posso chamar? Remos, obrigado. Cadê o caiaque está com 2. Ainda bem que tu anda de moto. Eu posso contar a história. Presta atenção, ainda bem que tu anda de moto, porque leme pra remo, ainda bem que tu anda de moto. Ainda bem que tem uma paparia aqui. Eu não consigo contar a história, tu não tá ansioso. Eu tô prestando atenção. Obrigado, Ali, obrigado. Aí ele tá ali e aproxima-se efetivamente o jet ski, eles se assustam e efetivamente é anunciado o assalto. Num primeiro momento, o casal tentou reagir porque estavam exatamente com os remos na mão. Aí começaram a se defender. Quando eles foram tomados, lhe tiraram os remos. Pois não. E aí eles passaram a apanhar de remos. A gente está brincando, mas foi muito sério. Eles passaram a apanhar de remos na cabeça, nas costas, na nuca. Tá, depois ele teve que ser podia ter morrido. E o roubo, que é humano, quer saber, levaram as alianças avaliadas em R$17 mil. Ou seja, foi por acaso. E obrigado, dona Magda. Seria a conclusão deste que vos fala. Eu acho que não foi por acaso. Seria a conclusão deste que vos fala. Primeiro citei que a Praia dos Milionários já deve. Quem lá é Mano, é Ali, e a gente não consegue nem chegar lá. Eu acho que foi encomendado por um amante, dona Magda. Como? Tu acha que o assalto foi encomendado por um amante? Não sei. Mas resultado, dona Magda, as alianças foram 17 mil. Quero avançar agora. Evidentemente, o casal saiu muito assustado. Primeiro foi ao hospital, porque ele teve as agressões, né? Mas depois se tentou descobrir, primeiro, como é que aquele jet ski, que sai de um local definido, não se identificou quem seria esse. E a segunda questão é que não há no Centro de Segurança Pública, Secretaria de Segurança Pública em São Paulo, nenhum mecanismo, foram pegos de surpresa, porque não tinha acontecido isso mesmo. Sim. Então, só sempre tem uma primeira fizeram um BO, né, para ver se acompanham, estão havendo perseguições, mas nenhuma novidade até agora. Mas vejam como é sério, e nós estamos brincando, lógico, mas 2 alianças avaliadas em 17 mil reais. Então, quem fez, mano, para escolher, tá um caiaque ali, e escolher o jet ski lá, eles foram direcionados, com certeza a gente que estava no mesmo hotel, que estava em algum lugar, e fez esse roubo de... Mas isso aí já é elucubração nossa, dona Magda. Sim, não é informação, é sem conclusão. Dúvida alguma, Vera. Eu devolvo para a qualificada bancada, dona Magda. Eu diria que o senhor viajou um pouquinho na maionese, o senhor hoje está demais, seu Rolando. É Natal, né? Natal, né? Acontece que, como era estreia no caiaque, e evidentemente que andar de 2 pessoas no caiaque exige uma certa coordenação, eles não estavam conseguindo dominar muito o veículo aquático. Quando se aproximou este jet ski, começou a fazer marola perto, a mulher começou a ficar preocupada e o marido pediu para eles se afastarem justamente porque eles estavam estreando. Nesse momento, cai um dos remos na água. Eles aproveitam, pegam o remo e batem na cabeça do homem. E claro que ela realmente aí ficou muito preocupada, porque se ele caísse na água com uma pancada na cabeça... E ele estava a 100 metros da beira da praia. Sim, o vídeo mostra. E aí ocorreu o assalto. Dá pra ver que tem crianças. Sim, e agora realmente chama atenção, porque ninguém vai passear de caiaque levando celular, duvido, só por uma questão de pedir socorro e tal. Mas ninguém vai levar nada de valor, né? Dinheiro ou outra coisa. Claro, quem usa aliança normalmente não tira, não é, doutor Ruschel? Tem que olhar. Ter uma aliança. Feliz Natal, Verinha. Olha aqui, Feliz Natal, Verinha. O Ruschel é o verdadeiro para-raio desse programa. Eu trouxe essa notícia para já criar algumas possibilidades. Eu fui pela família. Eventualmente, se a pessoa vai andar de caiaque e some a aliança. Olha, isso é verdade. Está à tua disposição. Eu tenho. Obrigado. Tu que tens um caiaque. Não, mas eu quis dizer... Pedalinho também vale? Olha que lindo, um casal jovem ainda, né? Foi ali fazer uma lua de mel no caiaque, talvez tivesse até se mexendo. Ok, acabou. Rolando, chegou, rádio.
Magda, lembra que eu trouxe a informação, uma opinião de que muito provavelmente a polêmica das Havaianas seria bom para as Havaianas. Era um debate que a gente teve aqui no último programa, ou no programa, uns 2 programas atrás. Uns 2 programas atrás, e eu dizia que na minha aposta as Havaianas cresceriam, ou seja, as Alpargatas, que é a empresa detentora das Havaianas, cresceriam. Então, num primeiro momento, houve uma queda nas ações de 2,4% nas ações das Alpargatas. Isso na segunda-feira, porque a extrema-direita, os políticos da extrema-direita fizeram essa campanha e teve um impacto negativo inicial. Mas na terça-feira, as ações da Alpargatas cresceu 3,6% na Bolsa de Valores e o perfil no Instagram das Havaianas tiveram mais de 150 mil seguidores novos. Provavelmente deve ter ampliado. E com certeza, no mercado, no Natal, houve um aumento das compras das Havaianas. E eu lembro também, olha só, Ipanema. Deixa eu só terminar aqui a questão da Ipanema. Ipanema, alguns anos atrás, foi cancelada pelos mesmos bolsonaristas porque fez uma campanha woke, segundo eles, utilizando a Anitta como garota propaganda. Então, eles também já cancelaram a Ipanema. Então, quer dizer, toda hora eles cancelam através de uma polêmica não existente. E é por isso que é importante esse dado aí. Tá, fala, Vitorino. É que tem que dizer que as vendas da Ipanema cresceram, se multiplicaram, as ações da Grendene também dispararam. Na verdade, a Havaianas não subiu, ela recuperou o que tinha perdido um dia antes. Na verdade, tem aquele impacto, coisa e tal, mas aí tem os chamados jogadores do mercado, são aqueles que compram na baixa. Quando uma ação cai muito, eles compram. Eles não são investidores, são os jogadores da Bolsa. E é uma atividade perfeitamente lícita. É gente que aplica, compra, vende ação, perfeitamente normal. Mas eu acho que essa rapaziada vai quebrar a cara, porque eu lembro da história do chocolate de um tempo atrás que deu rolo. Sim, se ficar nunca mais venderam. Golpe, né? Nunca mais venderam como vendiam. E o que acontece? Duas empresas, particularmente, a Grendene com a Ipanema e a Raider, estão ampliando o mercado e vão crescer. Ou seja, que a Alpargatas vai quebrar? Não vai quebrar. Mas os números de mercado são devastadores, até porque tem uma coisa. A gente sabe que no Brasil, hoje, existe um poder sugestivo da internet muito forte. A influência da internet é muito forte sobre as pessoas. E até porque também aqui entre nós, é um troço ultrapassado já, né? Não vamos além das nossas tamancas com os nomes, por favor. Chega. Muito cuidado. Inclusive, quero dizer que o melhor que tem no verão é andar de pé descalço, que nem eu, que tá tudo resolvido. Na verdade, eu acho assim, a gente tem que... Para mim, tem 2 formas que são as mais legítimas, pacíficas e até mesmo coerentes de se criticar, de se manifestar. Uma é a liberdade de expressão em todas as suas possibilidades, por escrito, seja manifestando na rua, de todas as formas que for possível, inclusive, obviamente, pela internet. E a outra, sim, é a lei do mercado. Então, assim, vamos normalizar um pouco essa situação das Havaianas. Foi uma reação, sim, de uma grande parte do público, sim. Aí, quem vai ter quem concorda, vai ter quem não concorda, isso é da vida, é da democracia. Discordo de ti, Rádio, quanto a extrema... Tô vendo, né? Quanto a ter sido políticos de extrema direita, porque assim, né? Não foi só a extrema direita, a não ser que metade do Brasil seja extrema. Então quem teria levantado as ações das Havaianas da extrema esquerda? Esses extremismos aí também são demais. Então, vamos falar de chinelo. Fato é que houve uma reação, como há sempre e sempre haverá, em questões que suscitam polêmicas na internet. Ponto. E que lidem com o fato de que fizeram algo que gerou uma reação e perderam dinheiro. Agora vão lá refletir sobre o que vão fazer. Mano, por favor. Simples, lei As do mercado. Alpargatas cresceram 3%, justamente pelo que o Vitorino disse, por especulação de mercado, até porque tu não tem como ter parâmetros de venda de Natal ainda agora, sabe? Então, assim, agora tem uma coisa, Rádio, dentro dessa tua notícia, que é a minha interpretação. A Havaianas, a Alpargatas, se apavorou com o que aconteceu, isso ficou claro, e ela começou a investir em marketing de guerrilha para começar a tapar os seus furos. Tanto que
O argumento e a narrativa da Havaianas, ele é muito inteligente. Sabe qual é o argumento da Havaianas? O slogan da Havaianas? Todo mundo usa. Como é que uma empresa que diz que todo mundo usa vai querer lado na política antagônica do nosso país? Gustavo Vitorino, faça a sua parte. Eu quero mandar um abraço para a Malga, da Malga Hair, toda a equipe lá, e dar um recado para você que vai procurar a Malga nesse final de ano. Procure, marque, agende o mais rápido possível, porque as festas de final de ano serão muito movimentadas. Então, é hora de você pensar no seu loiro. Procure a Malga Hair, salão de beleza. Pensar no quê? O seu loiro, as mulheres... Ah, tá. Eu pensei que tu estava indicando algum loiro. Não, me interessei. Tem quem goste de loiro, tem quem goste de Vai que é presente de Natal, né, Magda? Vai que é presente de Natal, eu digo, olha, é tão generoso. E eu quero mandar um beijo pro pessoal da Casa da Beleza, que cuidou de mim, olha, quase todo santo dia nesse mês de dezembro. E agora, finalzinho do ano tá aí. Então, para quem precisar dar aquela recalchutada, né, para não acabar com... Para acabar bem o ano, começar o novo ano bem, né, doutor Ruschel? Com o pé direito, com coisas bonitas, né, com aquele ar. Então, vai lá na Casa da Beleza que eu vou estar por lá. Vou estar aqui também. Vou estar por... Falando da nossa realidade, o Transurb divulgou horários e intervalos das viagens para os feriados de Natal e Ano Novo. Os trens vão operar conforme tabelas horárias de domingos e feriados. Nos demais dias, o sistema está aonde, Moisés, essa notícia na íntegra? O Sul, o melhor jornal do Sul do planeta. E o resto é resto. Muito bem. É assim que eu gosto. Fala o teu assunto. Não, eu tentei falar ontem do osso. Mas não foi bem. Foi terrível. Foi terrível. Me lembrou Não foi bem, não foi bem. O resto é o resto. O Guto não é uma pessoa, mas não foi bem, não. Não, eu tentei, né, Eu acho que Magda? ele Eu tentei fazer o... Às vezes a intenção foi Thiago Magda. tentou uma vez Eu também tenho como notícias, Magda. Se forem rápidas, tudo Eu bem. tenho uma notícia muito Deve impactante. ser de um disco voador. E eu vou, peraí, Fresca, que eu sei que vocês estão com saudade. Trago notícias, adivinha de onde, doutor Ruschel? não. Do espaço. Agora Vejam só notícias do espaço. Não são os ETs, porque eles já desistiram, não voltaram mais, mas um satélite da Starlink perdeu o controle e foi fotografado vagando pelo espaço lá. Então, essa é uma... Se vocês verem algo lá planando, Graças não a se Deus preocupem. não deu essa notícia. Não é um OVNI, tá? Liguem pro Elon, mas... Também não se preocupem muito, porque isso está acontecendo na Alasca. Então, se você estiver pela Alasca, fica tranquilo, tá? E essa é a notícia do espaço que eu sei que vocês estavam esperando. Mais 30 segundos. Rapidinho, mas é importante. Sabe aquele presente que você recebeu, não serviu, às vezes não gostou, já tem repetido? Prepare-se, mas não tire a etiqueta, para poder fazer a troca. Isso é muito importante. Mas veja bem os prazos para não perdê-los, para você ter direito. E assim, as lojas vão estar, lotadas, mas não perca a oportunidade, né, Mari? Sem dúvida alguma. Estamos encerrando a Atualidades Pampa de hoje. Estivemos com transmissão para mais de 11 milhões de gaúchos. Obrigada a você de todos os cantos desse mundo que nos assiste pelos canais digitais da Atualidades Pampa, no YouTube e também pelo app da TV Pampa. Lembrando que as manifestações emitidas neste programa refletem a opinião dos comunicadores e não da TV Pampa. Esta é a TV Pampa, a TV dos gaúchos. Boa noite.